Boa noite, boa noite, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez na graça de nosso Deus e Pai, e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você também nesta noite, e a paz dele. Amém? Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui mais um sábado, para poder compartilhar com você o Evangelho de Cristo, o Evangelho de boas novas. Amém? Porque o Evangelho é uma boa notícia para as nossas vidas, porque o Filho veio. Deus amou tanto este mundo que deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E esta é a causa de nós não sermos consumidos, porque a graça e a misericórdia do Senhor, elas se renovam em nossas vidas diariamente. A glória a Deus. Eu me alegro pela sua vida que está assistindo essa live. Eu me alegro pela oportunidade que o Senhor me dá nesta noite, de estar aqui para compartilhar com você da palavra de Deus. É uma alegria muito grande a meu coração, a minha vida, poder ser um instrumento da parte de Deus para trazer até você a palavra de Deus. Não é eu, não é este programa, não é esta live, mas é Deus. É Deus que entregou seu Filho, e ao entregar Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer o impossível na minha vida e na sua vida. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que transforma, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Ele é o Deus que não mudou. Ele é o Deus que a Bíblia diz o que ele é. A Bíblia fala deste Deus todo-poderoso. E é um prazer para nós poder servir este Deus todo-poderoso. Amém? E o nosso texto base é: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é uma boa notícia. Está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Imagina que notícia boa. Que maravilha o Evangelho de Jesus Cristo. Diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele teve que vir ao mundo como homem, em forma de humano, em forma de homem, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. O próprio Deus encarnado veio a este mundo através de Jesus Cristo para trazer vida ao mundo. É o que o texto diz, não para condenar o mundo, mas para trazer solução a este mundo. E para que o mundo fosse salvo por Jesus. Salvação só existe em Deus através de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de orar neste momento, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, e depois vamos estar compartilhando, meditando na palavra do Senhor que Ele tem para nós nesta noite. Pai querido, te louvo, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto esta porta, esta oportunidade que nós eu possa compartilhar com os meus irmãos. E nesta noite peço a tua bênção também ao compartilhar a tua palavra com cada ouvinte, com cada pessoa que está assistindo esta live, que está, Senhor, compartilhando de ti, e nós precisamos ser acrescentados. Venha, querido Espírito Santo, acrescentar em nossas vidas. E é ao estudar a tua palavra, é ao estudar as tuas verdades que gera fé em nosso coração. Sim, Pai. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nesta noite, acrescenta em nossas vidas e que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Abençoa cada ouvinte, Pai. E que a tua boa palavra não volta vazia, porque ela não volta, mas que ela encontre guarida em nossos corações. Que ela venha encontrar guarida, Pai. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra que está lá no
o livro de Marcos. No livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 ao versículo 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. O texto desta passagem diz que Jesus acalma a tempestade. Amém? E nesta noite eu quero compartilhar com você 4 lições de Deus. 4 lições de uma tempestade. O que Deus pode nos direcionar. A tempestade não vem de Deus. Então nós vamos estar estudando 4 lições de uma tempestade. Deus, ele é o apaziguador da tempestade. A tempestade vem por causa da circunstância a qual nós estamos inseridos. O mundo caído no pecado. O mundo qual o nosso pai Adão entregou a Satanás. E entrou o pecado no mundo. E nós estamos aqui. Mas eu quero lhe dizer que com Jesus nós somos vencedores. Com Jesus nós podemos seguir em frente. Seguir em frente. Em qualquer circunstância, em qualquer tempestade que se levante contra as nossas vidas. Amém? Aqui nós vimos um texto que relata sobre os seus discípulos, sobre Jesus. Jesus estava na embarcação juntamente com seus discípulos depois de um dia cansativo. Eles estavam atravessando o mar e enfrentaram dificuldade. Imagina se não tivesse Jesus naquele barco. Jesus poderia vir como outra ocasião, quando Jesus veio por cima das águas e socorreu os seus, sim. Mas é melhor quando Jesus está no barco. Assim também é melhor quando Jesus está no barco da nossa vida. Você, embora que não tenha Jesus no barco da sua vida, não tenha entregado sua vida a Jesus, ao momento que você clamar por este nome, ao momento que você reconhecer que necessita de um Salvador, que necessita de entregar a sua vida a Cristo, ele vem. Não importa a circunstância. Mas neste texto relata de que Jesus estava perto, estava naquele barco. Isto é tão gostoso, servir a Cristo e ter Jesus no nosso coração, na nossa vida, guiando as nossas vidas. Não estamos livres da tempestade, mas estamos seguros, porque Cristo está conosco. Amém? Então, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, estarei lendo, diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus.
E a primeira lição que eu quero compartilhar com você nesta noite é que as tempestades devem ser consideradas. Por quê? Não que nós venhamos nos desesperar, mas porque elas devem ser consideradas? Porque, como eu já falei, é inevitável que não venhamos passar por dias ruins, porque estamos no mundo caído. Estamos num mundo a qual jaz no maligno. E nós somos os filhos de Deus. Participamos do seu reino, mas o mundo é mau. Mas, então, devemos considerar estas tempestades, não olhar para ela, não fixar os nossos olhos somente na tempestade, somente naquele problema, naquela dificuldade, por mais grande que seja, que talvez você ainda não vê com seus olhos naturais se haverá saída. Mas se você colocar os seus olhos espirituais na cruz e em Cristo, haverá uma saída para esta tempestade. Não podemos ignorar, achar que este mundo é tudo ótimo, achar que neste mundo tudo é bonança, tudo é bem. Não, todos nós sabemos que passamos dificuldades e passamos por tribulações. E o próprio Jesus diz, lá em João capítulo 16, no versículo 33, a parte B do versículo 33 do capítulo 16 de João, diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo falou, deixou aos seus discípulos e deixou a sua igreja, deixou a nós. No mundo tereis aflições. Por quê? Jesus esteve aqui, teve aflições, teve tentações, teve tantas coisas, porque ele passou por este mundo. Nós também, quando estivermos neste mundo, nós vamos ter dificuldades e problemas, mas Jesus manda ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. E porque ele venceu, nós podemos vencer. Se ele não tivesse vencido lá na cruz do Calvário, não tinha como eu e você ter uma garantia de vitória. Mas eu e você temos uma garantia de vitória assinada com o sangue da cruz. Mas também eu e você temos o dever de acreditar no sangue da cruz. Temos o dever de acreditar na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Senão nós estamos perdidos. Se nós, na deriva deste mar, deste mundo, estarmos sozinhos, a quem clamaremos? Na deriva do mar deste mundo, se estivermos sozinhos e não acreditarmos em Cristo, não acreditarmos num Deus bom, na bondade, na graça de Deus, a quem clamaremos? Aí na hora da dificuldade, na hora do desespero, na hora do temporal, nós nos escabelamos, nos desesperamos e não tem a quem clamar. E isto é muito triste, isto é muito vazio, isso é muito chocante para o ser humano. O ser humano não tem capacidade de aguentar as temporais, as turbulências sozinho, sem uma esperança em um Deus ressuscitado. Então que a sua esperança esteja viva em Jesus e na cruz a cada dia, que a sua esperança esteja viva não olhando para o tamanho da sua dificuldade, para o tamanho da sua luta, para o seu temporal, mas olhando para a cruz, o tamanho do amor de Deus que quer abraçar você a cada dia e trazer para a sua vida um refrigério, um renovo, trazer para a sua vida algo que não é comprado neste mundo, algo que eu não posso compreender com minha mente, mas eu posso desfrutar dentro do meu espírito da sua paz. Algo que você não pode compreender com sua mente natural, mas se você crê em Cristo Jesus, você pode desfrutar da paz de Deus no meio do temporal, no meio da dificuldade e da luta.
Crer em Deus é tudo. Ter Jesus no barco é tudo. Jesus estava com eles. Jesus estava bem desapercebido, dormindo, cansado. Não estava nem aí, ele estava descansando. E eles, apavorados, chamaram Jesus. Jesus só disse: acalma, aquieta-te, Marta. Então não ignore as dificuldades deste mundo caído. Não ignore as dificuldades. Não procure de si mesmo. Não se desespere quando elas se levantarem. Clame a Jesus. Não se desespere quando a luta vir. Quando a adversidade vir. Clama a Jesus. Vai passar. Vai passar porque Jesus está junto de você. Vai passar porque nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poder. Porque cremos numa esperança viva. Uma esperança viva da vinda de Cristo. E nós não vamos desanimar. Ele jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai nos deixar sozinho neste mundo. Se nós não abandonarmos Ele, se nós não perder a fé, nós não perder o ânimo. Por isso que Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Este ânimo tem que estar renovado na sua vida e na minha vida. Estar animado, não animado na nossa força, não animado neste mundo, porque esse mundo não tem nada de bom, mas animado através da palavra de Deus e da morte e ressurreição de Cristo. Porque assim nós venceremos, assim nós vamos em frente, assim nós vamos ter esse bom ânimo. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos perder o ânimo. Se nós olharmos para este mundo, nós vamos nos desesperar, não tem nada de bom. E se nós olharmos para o nosso problema, o nosso temporal, piorou ainda. Mas não. No meio do vale há uma luz, há uma esperança. Coloque os seus olhos nessa luz. Coloque os seus olhos nessa luz. Olhe para o alto, olhe para a cruz. Embora que você não veja nada que pareça tão bom ao seu lado no momento, mas dias melhores virão se você colocar a sua vida em Deus. Então não ignore que teremos problema, que esse mundo é caído, mas creia, não valorize o problema, mas esteja consciente dele e se firme em Cristo Jesus. Se firme em Cristo Jesus. Talvez esse não seja um dia mau na sua vida. Talvez esse seja um dia até bom, mas se firme em Jesus, porque basta cada dia o seu mal, diz a palavra. Pode o dia da adversidade chegar e você estará firmado em quê? Coloque a sua esperança em Cristo Jesus. Coloque Jesus em seu barco. Coloque Jesus em seu coração. Segundo, é necessário ter ousadia para enfrentar as tempestades. É necessário nós ter ousadia para enfrentar as tempestades da vida. E ousadia, Jesus disse, tem de bom ânimo, estar animado, estar forte, estar fortalecido em Deus, a esperança e a fé em Cristo e na sua palavra. Ser ousado para dizer ao mal, estar ousado para dizer à adversidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Jesus só disse àquele mar, acalma-te, aquieta-te. E Jesus deu autoridade a mim e a você, deu autoridade à igreja a repreender todo o mal no nome de Jesus. Então nós temos que ter ousadia para usar o nome de Jesus contra as circunstâncias do dia a dia, contra as circunstâncias, contra o temporal, e mandar acalmar no nome de Jesus. E o versículo 14, do qual nós lemos de Marcos 4, os discípulos disseram, por que? O Jesus disse aos discípulos, por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé. Por que Jesus estava dizendo, vocês estão tímidos, vocês não têm fé? Eles podiam clamar a Jesus, naquele momento, clamar no nome de Cristo, naquele momento, clamar a Deus, e o mar se acalmar. Claro que Cristo não tinha morrido, estava ali com eles naquele barco. Muito mais hoje, eu e você fomos comprados por um preço muito alto lá na cruz do Calvário. E Jesus disse, no meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. E se
pisarem alguma serpente, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas você tem que acreditar. Está em você em querer acreditar nesse Deus bom, nesse Deus de poder que não mudou, que faz o mesmo hoje sempre. Talvez você diga, mas eu não creio. Aí que é. O problema está em não crer. Mas você tem a chance de começar a crer. Crer é ter essa ousadia. Crer é ter essa ousadia. É o que Jesus disse para eles no versículo 40. Porque sois tão tímidos em relação a não crer. Ainda não tendes fé? Vocês ainda não podem repreender este mar? Vocês ainda não podem se levantar contra essa circunstância? Qual estão passando? Qual é as circunstâncias dos discípulos naquela noite? Um mar revolto, um temporal no meio do mar, um desespero. Esse era o problema deles. Qual é o seu problema hoje? Eu não sei. Mas se você tiver ousadia, pode clamar no nome de Jesus e repreender. Se você tiver ousadia, se você crer, você pode. E a vitória é sua. Porque Deus honra a sua palavra. Deus, acima de tudo, honra a sua palavra. E Deus deu um nome maior sobre o nome de Jesus. Não, a palavra diz que não há no céu, não há na terra e não há no inferno, debaixo da terra, nome maior do que o nome de Jesus Cristo. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para trazer salvação a mim e a você. E Jesus, Deus, entregou este nome para a igreja usar. Deus entregou esse nome para nós ser ousados. Ousados, despertados, fortalecidos. Vá para a palavra de Deus. Se fortaleça com ela e seja ousado. Repreenda o mal no nome de Jesus. Terceiro tópico é: as tempestades não impedem de Deus agir. As tempestades não impedem o propósito de Deus em nossas vidas. A tempestade não impede o propósito de Deus em nossa vida. Só que no meio disso tudo, no meio da circunstância, existe uma palavrinha pequena que é necessário, a qual diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Creia na palavra, creia em Jesus. E é este o divisor, é este o momento entre a vitória e a derrota. É este o momento. É isso que faz separação. Mas eu não creio em Jesus. Eu não creio na palavra. Então estás perdido. Vai esperar? Vai colocar a sua esperança, sua fé em quê? Em que você vai colocar? A sua fé, a sua esperança. A sua fé e a sua esperança tem que estar num Cristo que ressuscitou. Aí que vai fazer a diferença. É você ser ousado e crer no Cristo ressurreto, usar o seu nome e declarar a sua palavra. Deus honra a sua palavra. Declarar sobre a sua vida a sua palavra. Eu posso, eu consigo no nome de Jesus. E repreender, se levantar contra qualquer circunstância. Nada impede de Deus agir em sua vida. Não importa a circunstância, a dificuldade. A única coisa que impede de Deus agir em sua vida é a incredulidade. É ser incrédulo, não acreditar. Para Deus não há impossível quando acreditamos. E digo a você, você só vai ser forte e acreditar mais, se alimentando mais da palavra de Deus.
Assim como no natural nós temos que fazer refeições diárias para poder nos manter o nosso físico, assim também o seu espiritual só vai se manter firme quando você orar e buscar na palavra de Deus. Vai gerar uma fé forte e não importa a circunstância, você vai vencer. Não por si, não no natural, mas no sobrenatural de Deus, em cima da sua palavra. Aleluia! Então nada impede de Deus cumprir o que Ele quer fazer. E Deus quer salvar o mundo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o desejo dele é salvar todos. Mas nem todos creem, nem todos acreditam, nem todos dão crédito à pregação de Cristo. O quarto tópico é: Deus é maior e sempre estará no controle das tempestades. Deus é maior, Ele sempre estará no controle das tempestades. Mas basta a nós continuar firme nele, firme nele, firme na sua palavra. Amém? Eu quero encerrar com Isaías 41, versículo 10. Isaías, capítulo 41, versículo 10. A palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Não temas, mas não pare. Tenha bom ânimo, não pare. Ache esse bom ânimo que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele é o nosso Deus, que nos fortalece e nos ajuda diariamente. Mas tenha esse bom ânimo. O ter o bom ânimo parte de nós. Tenha bom ânimo para buscar esse Deus, para se render a este Deus. Tenha bom ânimo para buscar na sua palavra. Tenha bom ânimo para buscar a este Deus Todo-Poderoso. E você vai ser mais do que vencedor. A única coisa que nós precisamos para vencer este mundo é ter fé. E o próprio Evangelho diz que é a nossa fé que vence o mundo. Não é a nossa justiça, não é as nossas boas obras, não é os nossos méritos, não. Não é o desempenho do Ivan, não. Não é o seu desempenho. Isto não consegue salvar ninguém. O que salva o homem é a nossa fé, é nós guardar a fé em Jesus Cristo, que foi o nosso substituto. Levou os nossos pecados, nossas dores e enfermidades. Levou tudo lá na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos para nós justificação de fé, para nós sermos justificados diante de Deus. A oferta perfeita de Cristo lá na cruz, Deus aceitou. E por Deus ter aceitado aquela oferta, Deus aceita a mim e aceita você. Se não fosse uma oferta perfeita, a vida de Jesus entregue lá, Deus não tinha como ter um relacionamento comigo e com você. Você hoje é justiça de Deus. Justiça de Deus é o que Deus fez através de Cristo para você ser justificado. Então nunca esqueça. Cristo vive, Ele ressuscitou, Ele não está numa cruz, Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação, para apresentar eu e você diante de um Deus Todo-Poderoso, de um Deus Santo. Então acredite, quer agradar a Deus? Tenha fé,
Quer agradar a Deus? Tenha fé. Quer vencer este mundo? Tenha fé na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra. Nós servimos um Deus bom. Por isso que o Evangelho, depois de Cristo Jesus, é chamado de boas novas. Porque é boa notícia. Imagina alguém que já pagou a conta para mim. O que eu preciso fazer? Acreditar naquele que pagou a conta. Jesus pagou toda a nossa dívida diante de Deus. O que eu preciso? Acreditar na bondade dele. Ah, mas por que ele pagou? Porque ele é amor. Porque ele te ama. Isso se chama graça. Graça é favor imerecido. Mas necessita nós nos aceitarmos diante de Deus como amados, agraciados e queridos de Deus. Não somos queridos por nós mesmos. Somos aceitos e queridos e amados porque Cristo foi a ponte. Cristo pagou. Cristo foi o sacrifício perfeito que salvou as nossas vidas. Amém? Não importa a circunstância, olhe para Cristo e você vencerá. Amém? Gostaria de orar com você. E sábado que vem estaremos aqui na graça de nosso Deus e Pai para compartilharmos de mais uma palavra em nome de Jesus. Pai querido, te louvo porque Tu és um Deus sempre presente, Senhor. Como lemos neste texto, Tu nunca abandonaste os Teus. E ali nos ensina este texto que os discípulos clamaram a Ti. E o Senhor acalmou a tempestade, trouxe bonança naquela noite. Senhor, eu clamo nesta noite. Quantas vidas talvez não tenham esperança? Estão passando por dificuldades e problemas, mas Tu és a solução. Que Teu Santo Espírito esteja alcançando cada mente, cada coração que ouve esta palavra. E que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor, trazendo uma fé e que a Tua fé possa funcionar nesse coração e que a Tua fé possa ser acrescentada, qual diz lá em Romanos, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Esta fé que foi gerada no coração de cada ouvinte nesta noite, ela pode ser multiplicada na decisão de cada pessoa se encorajar e ter ousadia e estudar a Tua palavra e querer mais de Ti. Te peço, Senhor, que o Senhor alcance as vidas, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga uma luz e que a Tua palavra, Senhor, direcione cada vida. Eu não sei a dificuldade, Senhor, de cada um nesta noite, mas eu sei a solução que o Senhor tem na Sua palavra. E clamo, Senhor, que o Senhor venha alcançar os Teus filhos, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, para a honra e glória do Teu nome, para a alegria dos Teus filhos. Glorifica o Teu nome no meio da Tua igreja. A Tua glória é só Tua, Tu não divide com ninguém, mas a alegria é nossa, Senhor, de recebermos do Teu poder, a alegria da Tua igreja. Fortalece os Teus filhos, anima e encoraja, Pai. Muito obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz de Jesus Cristo. Até sábado que vem. Amém.